Ele é o Luciano Grisolia, que vai ajudar o Washington, vai ter a equipe dele. Então eu vou ajudar aqui o Washington, que ele não fala muito tempo, se falar muito tempo tem um problema vocal, então vamos ajudar o Washington, que para nós também é uma grande honra. E quando ele quiser falar, ele vai pedir aqui para que eu interrompa, e ele vai fazer seus comentários. Então, análise da literatura mediúnica a partir de Emmanuel Swedenborg. Os espíritos Lutero, Melanchthon e Calvino descreveram a própria situação espiritual. Calvino, Lutero, Melanchthon e Swedenborg. Emmanuel Swedenborg, 1688-1772, é uma referência histórica. Nas obras A Verdadeira Religião Cristã, e sobre o céu e suas maravilhas, e sobre o inferno, segundo o que foi ouvido e visto, 1758. Os primeiros relatos sobre o mundo espiritual e a situação dos espíritos após a morte. No prefácio, no CE, o céu e inferno, o homem da igreja quase nada conhece sobre o céu e o inferno, nem da sua vida após a morte. Foi-me concedido descrever essas coisas vistas e ouvidas. Conversei frequentemente no mundo espiritual com 3 grandes reformadores da igreja sobre o estado deles na vida espiritual. Lutero. Desde o primeiro instante fui ardentíssimo propagador e defensor de seus dogmas. Quanto a Melanchthon, foi-me dado saber sobre a sua sorte, como foi sua entrada no mundo espiritual. A maior parte dos recém-vindos da Terra não sabem outra coisa senão que estão ainda no mundo natural. Quanto a Calvino, eis o que eu soube. Acreditou-se ainda no mundo onde tinha nascido. Ele dizia, tenho o mesmo corpo, mãos e sentidos semelhantes. Os anjos, espíritos, o instruíram que agora ele estava em um corpo substancial, o corpo perispiritual, e que antes estava em um corpo, o corpo físico, que envolvia material, o corpo substancial. Descrição do mundo espiritual através do médium Swedenborg. Conteúdo igual ao da codificação e as obras mediúnicas. Quem não pode saber que o homem vive depois da morte? Ele vê, ouve, fala, caminha, corre, deita-se, dorme, come e bebe, como no mundo recedente. É evidente que a morte não é a extinção, mas a continuação da vida. Observação, erraticidade de espíritos não esclarecidos, lúcidos, livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6. Prévia da codificação espírita do século XIX. Bibliografia. Vera Cristiana Religion. Lavarre, como é, eu acho? Então, tá bom. Religião A Verdadeira Religião Cristã. Emmanuel Swedenborg, 1771. Traduzido do latim ao francês por Le Bon de Gay. Do francês para o português, M. Lima, Livraria Freitas Bastos, etc. Sobre o céu e as suas maravilhas, e sobre o inferno, segundo o que foi ouvido e visto, de Swedenborg. Então está aí a bibliografia. Doutrina Espírita, marco na história da humanidade. Os Espíritos vieram dar informações sobre as leis espirituais, materiais e morais, e eles se identificaram, foram contabilizados cerca de 800 Espíritos na codificação espírita e se manifestaram mais ou menos os conhecidos de diferentes ordens. De fato, essa é uma informação bastante interessante. A gente participou dessa pesquisa coordenada pelo Washington e realmente a gente não tinha ideia de quantos espíritos tinham se manifestado na codificação espírita, né? Então, Allan Kardec, na Revista Espírita, tinha alguns relatos das reuniões que ocorriam na Sociedade Espírita. Então, ele citava algum espírito e a gente esperava que essa citação desse espírito que se comunicou ele iria publicar a comunicação na Revista Espírita do mês seguinte, coisa que às vezes não acontecia.
Então nós anotamos todos os espíritos, todos os nomes, e deu esse número aí que nós estamos aqui trazendo a vocês. Avaliação temática do conteúdo dos livros, mensagens mediúnicas, poético, literário, histórico, filosófico e teológico, desde 1854. Romances, reencarnação, lei de causa e efeito, científico. Temos o André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Viana de Carvalho, A Luz do Espiritismo. Artes, música, século XX também. Consolação para familiares, de acadêmicos de letras, livros, de prêmios Nobel, série psicológica de Joana de Andes, Obsessão e Psiquiatria, e do Manuel Filomeno de Miranda. A Luz do Espiritismo de Viana de Carvalho, 1983, de Joana Leal, 1466 citações culturais, enciclopédicas. Onomástico, 310 nomes, Aristófanes, Artemísia, citações de locais históricos, Capela Sistina, Vaticano, Jardins, de acadêmicos e etc. Frases. Disse que o Sol era maior que o Peloponeso, Anexágoras, 5 a.C. Dr. Massassouci afirmou ter demolido edifício das convicções filosóficas a que consagrou uma parte da vida. Obras, 25. Princípios, Orígenes, Henriade, Voltaire e Canto. Datas. Assistiu Swedenborg em setembro de 1859, estando em Gotemburgo, ao terrível incêndio que devorou Estocolmo. O Mahabharata, que remota ao século XVI a.C. Literários, 33. Carlos Hugo registrou versos de Lord Byron. Metafísico, improvisado aos 12 anos. Metastase, perdão. Fatos filosóficos, 31. Empirismo racionalista, Dr. Massassouci afirmou ter demolido edifícios das condições filosóficas. Teológicas e religiosas, 44. Os 27 pequenos livros de anotações dos discípulos e ouvintes da primeira hora cristã. Concebe o monoteísmo, de Akhenaton. Citações científicas, 210. Outros idiomas. A Bíblia. Mateus, Cafarnaum, chegada à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos. Mitologia, 7. Fatos históricos, 557. Temática na psicografia do médio Divaldo Franco, diversidade literária. Oi, vou tomar a palavra aqui só para dar uma explicação. Então, o Swedenborg, nós consideramos um marco com relação à preparação da doutrina espírita para a humanidade. Porque os espíritos sempre se manifestaram às criaturas humanas, desde a antiguidade. Só pegar a Bíblia, mais a metade do Antigo Testamento são os profetas. Só que as comunicações espirituais que aconteceram desde a antiguidade até a Idade Média eram fatos assim mais proféticos, ou interesse pessoal, ou eram premonições. Joana d'Arc, ela era médium e fez premonições com relação à guerra da França com a Inglaterra. Era assistida, mas já foi uma diferença, era assistida por espíritos conhecidos. Era Santa Margarida, Santa Brígida e São Miguel. Eram espíritos conhecidos, só que eram informações pessoais. Nostradamus, as profecias de Nostradamus, eu pessoalmente considero Nostradamus como o maior sensitivo da história da humanidade, porque ele fez premonições, e mais do que premonições, profecias, porque tiveram alcance internacional. Diferentemente dos outros médios, não vou dizer que ele era médio, pode ser que era um sensitivo, era um anímico, mas se fosse médio, eram informações proféticas que muitas estão se completando depois de 400 anos, 500 anos. Mas só que com Swedenborg, que vocês viram aí, que foi relatado pelo amigo, começou a descrição do mundo espiritual. Quero dizer aos amigos aqui presentes que a história do Espiritismo ainda está para ser escrita. Essa história de que os Espiritismos começou com as irmãs Fox não é verdade.
porque com as irmãs Fox não aconteceu nada. Foram fenômenos de efeitos físicos, materiais, batidas, comunicações, e que significado sobre o mundo espiritual? Nenhum. Nada informou sobre o mundo espiritual, mas com Swedenborg foi informado. Quem for Lutero, Melanchthon e o Calvino, eles falaram da condição deles da espiritualidade, através desses espíritos, através do médium Swedenborg, que começou a ser devassado o mundo invisível. E depois foi uma preparação, esse foi a verdadeira preparação para o espiritismo. Então, os livros, que a sua maioria dizem, o espiritismo começou com as irmãs Fox, e aquele, o espírito Rosna, que foi um caixeiro viajante, não é preciso, nós precisamos rever isso. Na verdade, Swedenborg tem uma importância fantástica, e os principais médios da humanidade, depois dele, inclusive o Jackson Davis, todos eles eram assistidos pelo Swedenborg, espíritos Swedenborg, todos citam Swedenborg. Então a nossa história do espiritismo ainda precisa ser escrita melhor, porque não começou com irmãs Fox de modo algum. E o que aconteceu na Inglaterra, que nós vimos aqui o ano passado, apresentamos um painel aqui da Reino Unido, a história do espiritualismo e espiritismo no Reino Unido, e também nós vamos fazer sobre os Estados Unidos. Na verdade, não é certo dizer que esses grandes cientistas foram espíritas. Por exemplo, William Crookes, espírita, ou então o grande escritor Conan Doyle. Nossa, é ótima história do espiritismo. Tem um livro traduzido aqui em português, é História do Espiritualismo. Na verdade, eu importei os livros aí, e que eu fiz a doação aí para o Centro de Cultura aí, oferecendo para publicação. Eles muito pouco citam Allan Kardec. Quando citam Allan Kardec, esses aí que são tidos como os grandes espíritas, na verdade não é assim. Eles falam de Allan Kardec. Na França, o Allan Kardec se interessou por esses fenômenos paranormais, mas de espiritismo, como uma filosofia que tem a parte religiosa, científica e filosófica, que nós temos aqui bem arraigada no Brasil, se estruturando, não tem lugar nenhum do mundo, nunca teve. Então essa história desses grandes cientistas aí que foram precursores do espiritismo, precisa ser revista. Nós estamos vendo aqui, Swedenborg é o verdadeiro marco. Vocês acabaram de ouvir aqui, devassando o mundo invisível. Como era a situação do Lutero, como foi, ele chegou no museu. É o que o André Luiz fez com ele mesmo, através do Nosso Lar e da série psicológica, da série Nosso Lar. Foi isso. Então através do Swedenborg que é verdade. E nós vimos aí sobre a temática o que os espíritos se manifestam às pessoas, é verdade. Os espíritos se comunicam, e ele fala sobre o que? Os temas nós vimos aí, aqueles temas. Romances é o que está mais abundante hoje em dia. Hoje, qualquer hora tem um publicando romance. O médium, eu estou recebendo uma comunicação e já quer publicar e fica aflito para publicar. Na verdade, não é assim. Vai publicar porque tanta aflição? A mediunidade precisa ser educada, né? Então, nessa questão da científica, o livro considerado um dos mais científicos da literatura espírita, sem dúvida, é o Evolução em Dois Mundos. É um livro notável. É um livro que até ensejou um outro livro de elucidário do Evolução em Dois Mundos. Notável. O livro mais, assim, mais consistente, não é nem questão quantitativa. Esse elucidário aqui, ele tem cerca de 100 verbetes sobre assuntos científicos, mais na área médica. E o Valdo Vieira foi um médium que foi psicógrafo, e isso logicamente tem uma relação psíquica, por isso que favoreceu que as mensagens de um espírito que tinha sido médico transmitisse. É uma questão psíquica, isso favoreceu. Então o livro tem muitas
questões genéticas, médicas, doenças, etc. Considerado o mais notável, um dos principais. Agora, eu, como sou um estudioso do Divaldo, do médium Divaldo, por circunstâncias pessoais, eu fazendo a análise desse à luz do Espiritismo, que vocês acabaram de ver, ele tem apenas mais de 4.400 citações científicas. Esse aqui, esse elucidário aqui, tem 100 citações, Evolução em Dois Mundos, que é um livro notável, que não é pela quantidade, tem coisas que estão sendo descobertas ainda pelos cientistas. É pela qualidade do livro, ele é notável. O do Viana de Carvalho não tem essa qualidade do livro do André Luiz. São citações, mas esse aqui tem antecipações científicas, análise mais criteriosa da realidade material. Eu quis mostrar aqui para demonstrar a abundância do Viana de Carvalho e também do Manuel Filomeno de Miranda, falando da área psiquiátrica. É tão interessante que tem um livro só comparando os aspectos psiquiátricos com os mediúnicos, ensejados pela obra do Manuel Filomeno de Miranda. Notável, é uma coisa assim que é uma nova era da literatura mediúnica, porque nós vimos aqui que os livros mediúnicos eram para comentar profecias, etc. E recentemente, até recentemente, é para quê? São livros para dar consolação, e o médium Chico Xavier é o mais extraordinário médium nesse sentido. É para dar consolação às pessoas em necessidade. É a mãe que perdeu o filho, que desencarnou o filho e etc. Só que essas obras do Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, inauguram nova fase da literatura espírita, que não é só fazendo premonições, não é só dando consolação, não é só romances contando lei de causa e efeito ao longo da história, o espírito em várias encarnações. É mais do que isso. Está se misturando com o próprio pensamento atual da humanidade. A psiquiatria atual, ela discute temas, Filomeno de Miranda, temas psiquiátricos, e a Joana de Anjos discute temas, uma série psicológica, mais de 20 obras, temas de interesse psicológico, que estão nos consultórios de psicologia. Eu ouvi, pessoalmente, acompanhando o médium, eu ouvi estudantes de psicologia falando de Divaldo. Esse livro da Joana está sendo adotado na faculdade de psicologia. Eu ouvi isso umas 2 ou 3 vezes de pessoas de diferentes cidades, não me lembro qual, mas eu ouvi dizer, nós estamos estudando a Joana, os livros da Joana na faculdade. Eu acho interessante. E o Viana de Carvalho também ensejou uma obra, uma coletânea, Atualidade do Pensamento Espírita. Aqui é o número 40 temas atuais, da atualidade, não são temas do tempo da codificação espírita, mas são temas atuais, engenharia genética, atualidade, comunicações, marketing e etc. Prezados amigos, essa foi minha não tão breve interrupção. Espírito Manuel Viana de Carvalho, 1866-1926. Engenheiro militar, físico, orador, dos maiores trabalhadores espíritas. Quando a filosofia altera sua estrutura com Hegel, Marx, Engels, estabelecendo a desnecessidade da alma para a interpretação da vida e a compreensão do universo, no momento em que Flores e Cuvier declaram nunca haver encontrado a alma nas centenas de cadáveres que dissecaram, no instante que Brossois, Bolian zombaram da alma imortal, e Noelesco, Buchner e Carl Vogt afirmaram que o espírito é uma exudação cerebral, surge Allan Kardec com a força demolidora da lógica e da razão, apresentando uma ciência ímpar. Viana de Carvalho. Joana de Anjos, religiosa baiana e série psicológica. O psicólogo americano pragmatista William James classificou os biótipos humanos em espíritos fracos e fortes, enquanto Ernesto Kirchner, psiquiatra alemão, considerou as personalidades de acordo com a compleição do indivíduo em piquínico ou pessoa redonda.
atlético ou pessoa quadrada, e o astênico, pessoa delgada. Face a tal conclusão, afirmou que há espíritos esquizoides e ciclotímicos, enquanto Carlos Jung o considerou introvertidos e extrovertidos. Em todos há uma ânsia comum: os fracos fortalecem-se e os ciclotímicos harmonizaram-se, e os introvertidos exteriorizaram-se. Uma análise transpessoal libera dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade, demonstrando que o êxito, o triunfo, o fracasso e o sucesso não se apresentam conforme a proposta social imediatista. Porém, há outra mais significativa e poderosa. Joana de Ângeles, o ser consciente. Bem psicológico. Peculiaridades hugoanas. Victor Hugo, um dos mais fecundos escritores de todos os tempos, usou muitas metáforas, hipérboles, antícrases, antíteses, neologismos, vocabulário, cor local, ambientação e enredo, citações em latim, italiano, espanhol, inglês, grego, usou grotesco, burlesco, satírico, referências onomásticas, peculiares, linguísticas, método enfático, citações geográficas, históricas e mitológicas. Essa cor local aqui eu aprendi com o Washington, mas olha que negócio é de cor local. Então, o Victor Hugo está descrevendo no romance, está falando sobre o romance, e de repente o cidadão está lá na favela. E aí ele começa a falar sobre a favela, porque a favela é isso, a favela é aquilo, as causas, né, que levam o indivíduo a morar na favela, as causas da existência da favela. Então, essa é a cor local, né? Eu aprendi com o Washington. Essa e muitas outras coisas, né? Vamos lá. Burlesco, metafórico. Se alguém conseguisse sobreviver a um tiro de canhão recebido em pleno peito, não teria expressão diferente de Fauchelevent naquele instante. Então, os miseráveis. Então, o que ele utilizava na literatura, como Victor Hugo, ele também utiliza na literatura espírita, né? Burlesco metafórico na psicografia. E eu era também um cadáver que respirava. Então veja lá em cima: se alguém conseguisse sobreviver a um tiro de canhão recebido em pleno peito, não teria a expressão diferente da de Fauchelevent naquele instante. E na literatura espírita é muito parecido também, né? E eu era também um cadáver que respirava. Sublime Expiação, Victor Hugo, livro 1/6. Seria o mesmo que pedir à leoa faminta que cuidasse dos filhotes recém-nascidos da gazela. Imagina, que absurdo, né? Uma leoa cuidando de filhotes da gazela. Então, a linguagem metafórica do Victor Hugo continua na psicografia, nas obras psicográficas. Descrição minuciosa dos personagens. Estava de pé, na sombra, imóvel, como estátua, um homem vigoroso e membrudo, de arnés de guerra e casaca brazonada, e cujo rosto quadrado, fendido por 2 olhos à flor, rasgado por enorme boca, escondendo as orelhas sob 2 largos anteparos, de cabelo chato, sem testa, tinha simultaneamente o que quer que fosse de cão e do tigre. Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. Na psicografia, vamos ver essa descrição bem minuciosa. As calças muito justas, presas nas meias altas, que se fixam com a beleza e a faixa na cintura, muito bem ajustadas sobre a camisa, normalmente, em rendas finas e trabalhadas, são completadas com um jaleco enfeitado e folgado nas mangas, para facilitar a movimentação do toureador. O sapato escarpim, bem ajustado aos pés, é complemento indispensável para a corrida, complementado pelo gorro que raramente vai posto na cabeça. O herói está preparado para a batalha. Quedas e Ascensão, Victor Hugo. Médio de Val, primeira parte 2. Espíritos na Academia Sueca de Letras. Espírito do Prêmio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf. A contista, poetisa e moralista sueca, 1858-1940, tinha intuição da psicologia infantil e, enraizada nas lendas e tradições de sua terra, vegetação e doentes, primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, 1909. Escreveu novelas e contos sobre assuntos nórdicos e cristãos. Famosas são suas lendas: A Lenda de uma Quinta Senhorial, A Lenda de Costa de Berlim, A Lenda de uma Dívida, Uma Lenda de Jerusalém, etc.
Lendas por Divaldo. A lenda dos milagres do amor, a lenda do esconderijo seguro. O espírito manteve contos voltados à psicologia infantil, assuntos cristãos e duendes. Um dos personagens de um conto é um troll, duende, criatura antropomórfica do folclore escandinavo, desconhecida do folclore brasileiro, e usou vegetação nórdica típica, tílias, rom e betunas. O jornalista Alpha Fomer conheceu Selma Langeloff e gentilmente prestou importante testemunho. Eu conheci Selma Langeloff quando menino. Ela costumava reunir as crianças em torno de si para contar histórias de duendes. Quando Divaldo esteve em Estocolmo, em 12 de junho de 1994, Selma Langeloff Espírito contou uma nova história de troll. Selma conduziu o lápis e a mão de Divaldo e resultou na história do duende, a lenda dos milagres do amor. E este conto é inteiramente no estilo de Selma Langeloff. Então vimos aí Victor Hugo, né? Vimos aí a Selma também dando continuidade. Espírito do Prêmio Nobel. Rabindranath Tagore, 1861-1947, escritor e poeta indiano, Prêmio Nobel em 1913. Editou 4 obras por Divaldo. Quando encarnado, escreveu Gitanjali, oferenda lírica, e marcante foi seu lirismo, que era como sua alma pulsava e se expressava. O mesmo ocorreu nas obras mediúnicas por Divaldo, todas poéticas. A Gitanjali apresentou 590 vocábulos e principais destacados: verbos, adjetivos, substantivos, advérbios e figuras de linguagem. B. Encontrados na mediúnica estesia, sensibilidade, 320 vocábulos. Então, quando encarnado, 590 vocábulos. Desencarnado, através de Divaldo, 320 vocábulos destes 590, de Gitanjali. O livro Estesia parece continuação de Gitanjali, mas o Estesia está mais desenvolvido, pois teve 1.335 vocábulos marcantes, dobro. Então veja a pesquisa, né, o valor dessa pesquisa que o Washington faz, né? Lendo o livro, anotando a obra de Tagore quando encarnado, anotando todas essas os vocábulos na obra mediúnica de Divaldo. Realmente é um trabalho fantástico. Comparação numérica das coincidências gramaticais: 28 verbos, 234 substantivos, 45 adjetivos, 13 advérbios, inúmeras figuras de linguagem, total 320 vocábulos coincidentes. Inconfundível lirismo, mesma melodia e inspiração do Gitanjali. Tu és o céu, e és o ninho também. Ó, tu cheio de beleza é o teu amor que aqui, neste ninho, prende a alma com cores, sons e perfumes. Aqui a madrugada chega com a cesta de ouro na mão direita, trazendo a grinalda da beleza para silenciosamente coroar a terra. Mas aí, onde o céu infinito se estende, para que a alma levante nele o seu voo, aí reina o esplendor branco e sem manchas. Aí não há nem dia nem noite, não há forma nem cor, e nunca se ouve, nunca uma única palavra. Agora, Gitanjali 68, estesia. Então vamos ver na obra psicográfica. Vencido pela funda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adornado de luz e com engastes de ouro no mar, das nuvens viajeiras, me convidou para o banquete do dia. Tudo respirava perfume leve e os braços do vento, carregando o pólen da vida, cantavam, nos ramos do arvoredo, delicada canção. Saí a correr para fora, tentando fugir da furna escura dos meus padecimentos. Embriagado pelas paixões, meu ser estava esfaimado pela paz. Não lograva liberar-me do punhal da melancolia cravado no coração das lembranças da tua existência. Tagore, verso do livro Estesia. Crédito, criação, Washington Luiz Nogueira Fernandes, Ismael Toski. Fazendo a minha segunda parte, essa que ele acaba de falar, nós demonstramos a diversidade psicográfica através do médium Divaldo. E também chamamos a atenção que é uma nova parte da literatura mediúnica, começada com Chico Xavier, com Humberto de Campos, que também é um acadêmico de letras. Então isso tem um valor que eu considero muito importante. Os espíritos estão se manifestando, sim, mas não é qualquer espírito, é um acadêmico de letras.
E aqui, que nós vimos agora, são 2 prêmios Nobel de literatura. Eles não mandaram mensagens para o médium, eles escreveram livros para o médium, e vocês viram aqui as características literárias, as mesmas. O lirismo do Tagore é impressionante. As metáforas são abundantes. Você não se usa metáfora com facilidade. O número de metáforas na obra mediúnica é muito maior que na obra do espírito do escritor. Isso é muito importante. E nós quisemos, através dessas telas, demonstrar isso. A literatura mediúnica está se desenvolvendo. Começou ali com premonições, profecias, tudo bem. Consolação, e ainda continua com consolação. E eu acho que sempre vai acontecer a consolação. Os nossos familiares procurando mensagem dos entes queridos que partiram, isso vai acontecer. Nós estamos nesse novo estágio. Agora os espíritos são acadêmicos, são prêmios Nobel que se comunicam, são espíritos que se comunicam de temas que estão acontecendo na atualidade. Então o espiritismo está avançando a par do progresso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta enquanto eles resolvem esse problema. No início da apresentação, estavam fazendo colocações sobre a literatura do Swedenborg. E no meio, houve a citação dos prêmios Nobel. Essa citação dos prêmios Nobel já era sobre os espíritos que comunicaram com o Divaldo, não é isso? Já não era mais Swedenborg. Não, foi só o comecinho. Aí já passamos uma tela, a literatura espírita, que foi um marco na história da humanidade. E aí que começou com o espiritismo, mas Swedenborg foi antes. E mais uma questão, tem um texto de Kardec sobre Emanuel Swedenborg na Revista Espírita. Você conhece o texto? Né? O que você me disse? O Kardec que está falando, é um precursor do espiritismo. E ele fazia questão, não só ele, como outros, o Lavater, por exemplo. Então, são coisas que interessam para nós, porque, apesar de não ser espírita, como nós tivemos aqui no Marquês de Maricá, foram preparações. Então, o Swedenborg, que o próprio Allan Kardec considera notável, dá um destaque na revista espírita, porque vocês viram aqui, foi o início da evasão do mundo invisível. Ele critica o método de Swedenborg. Não, Swedenborg publicava tudo que os espíritos acreditavam. É claro. Ele não correria nesse. Essa parte interessante, eu não entrei na questão, porque ele, o homem que escreveu, era da igreja, era muito vinculado às questões da igreja, está vinculado a isso, mas nós até publicamos o artigo falando, não queremos falar sobre essa parte, porque ele estava no seu tempo, ele era da igreja, então ele estava vinculado àquelas crenças, as crenças que ele tinha à época. Para nós só destacamos aquilo que interessa para o espiritismo. Então, o que ele foi, essa contribuição. Então, eu vou pedir para o Washington fazer a nossa prece de encerramento. Ok? Por favor. Convidando a todos para um breve recolhimento interior, silenciando todas as nossas ansiedades e inquietações, para um momento de gratidão a Deus pela abençoada oportunidade que tivemos de aqui estarmos no clima da fraternidade, comungando na história e nos ideais do Espiritismo, que possamos merecer a assistência generosa dos bons espíritos, que possamos perseverar nos anseios de trabalho no bem. Que assim seja.